Boa noite, amigos. Boa noite. Hoje, 17 de setembro de 2018, estamos nós reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Vou solicitar, Cecília, para você fazer a nossa prece de abertura, por favor. Divino Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui, reunidos neste clima de fraternidade, de amor, de confiança, de muita fé, para mais uma noite de aprendizado, onde ouviremos as palavras do nosso irmão Emmanuel, nos guiando o pensamento, nos guiando o entendimento, para que melhor possamos vivenciar essa doutrina maravilhosa, com comportamentos adequados, com amorosidade bem desenvolvida. Enfim, mestre, diante de tudo isso, nós só temos que agradecer e pedir aos irmãos espirituais, trabalhadores aqui desta casa, que nos auxiliem no entendimento, na percepção das mensagens que vamos receber. Fica conosco agora e sempre. Muito bom, muito bem. Vamos lá? A grande virtude dos ares europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Então nós aprendemos o quê? Tudo começou na Ásia. O hindu, e dentro do hindu a raça ariana. Fora isso, nós temos os nossos irmãos que estão no continente africano, que são os egípcios. Mas o hindu, os árias e exatamente os nossos irmãos hebreus, tudo no continente asiático, tudo ali próximo, dali é que foram migrando. Emmanuel já nos falou 4 grandes grupos. Os arianos eram os mais rebeldes, os mais revoltados, os menos religiosos. Então eles vieram justamente, talvez, nesse movimento, junto com o povo hindu, para tentar se espiritualizar um pouco, para tentar mesclar. E depois é tão impressionante esse processo de afinidade, de grupo, eles foram se reunindo nesse processo realmente de um grupo nômade e foram subindo, vamos dizer assim. Foram saindo, foram subindo e acabaram ali realmente se fincando no continente europeu. Os hebreus permaneceram e os hindus permaneceram. Nós já estudamos que o grupo que estava no continente africano, que eram os nossos irmãos do Egito, diz o nosso Emmanuel que a massificação retornaram à capela. Ele vem agora a grande virtude dos árias europeus. A gente subentende que todos os hindus eram exilados. Não, já existia grupos vivendo. Só foi um novo grupo que chegou para ajudar aquele grupo que está lá a desenvolver intelectualmente. Então, quando os nossos irmãos arianos, quando eles foram indo para a Europa, já existiam grupos lá. Mas os que eles encontraram não eram exilados. Não eram exilados, eram terráqueos. Exatamente. Ainda extremamente primitivos. Como também deveriam existir tribos aqui no nosso país. Porque o papai sempre faz esse movimento, porque como é que você vai aprender se você não tem um professor? Então ele sempre faz esse movimento da enxertia divina. Mesmo nos grupos que foram exilados, vieram missionários. Vamos lá ver a grande virtude dos árias europeus, que Jesus nos conduz. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro.
Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos que penetraram na Europa. Olha que interessante. Se nós voltarmos lá no capítulo 6, a família indo-europeia, é interessante realmente relermos o segundo e o terceiro parágrafo, tá? Ele diz assim, ó, o segundo parágrafo ele diz assim: somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas, através dos planaltos da Pérsia, do Irã, que é a Pérsia, procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família hindu-europeia e do Irã, continente asiático. Aí no segundo ele diz assim: conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade. Até o fato desse processo da imposição divina, deles serem exilados, isso já foi um motivo de muita revolta. Eles não aceitaram o exílio. Isso quer dizer, impunham uma disciplina de resignação e humildade que eles não queriam ter. É tipo assim: meu filho, você não está sendo convidado, você vai. Eu não quero ir, vai. Então esse movimento, essa imposição, isso já foi, o adolescente rebelde. O pai disse, vai, o menino vai, mas vai reclamando. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os arianos. E ele coloca: não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem assim as suas inquietações angustiosas. Nos expulsaram de lá, então vamos conquistar e vamos ser donos das terras aqui. Agora, quando nós vamos estudar hoje aqui, que ele vai falar da grande virtude dos árias, olha que interessante. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos emissários, Jesus sempre fazendo o processo da enxertia divina, sempre mandando espíritos para tentar auxiliar. As massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos. Você está vendo? Mesmo eles se dividiram entre eles. Enquanto os nossos irmãos hindus eram extremamente unidos entre eles, enquanto os nossos irmãos hebreus são extremamente unidos entre eles, enquanto os nossos irmãos egípcios são bastante reunidos entre eles, os arianos não, já se dividiram. Você vê aqui, ó, migraram, né? As massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos que penetraram na Europa, desde o Peloponeso, que é o sul da Grécia, tá? Até as vastas regiões da Rússia. Então, desde ali da Grécia até a Rússia. Olha lá todo esse movimento. Andaram muito. Mas eles se dividiram entre eles, formando várias tribos, vários grupos. Entendeu? Os arianos, a raça branca. Até as vastas regiões onde se encontram os antepassados dos gregos, dos latinos. Aí lembra de latinos, não América do Sul ou do Norte, mas sim o Lácio. Como é o nome da cidade? Lácio, né? Lácio, obrigada. Então, os sanitas eram um povo hindu-europeu, seminômade, vivia mudando de lugar, mas não tanto, porque é seminômade, então subentendia que ele passava um bom tempo em um canto, que habitava o centro da Península Itálica, nos idos de 1000 a.C., olha lá,
E o nosso Emmanuel fala da vinda deles 10.000 antes de Cristo. Nos idos de 1000 antes de Cristo, aproximadamente, também foram um dos povos fundadores de Roma. Os úmbrios foram um povo itálico que habitava a Úmbria, antigo país do leste da Península Itálica, e mais tarde conhecida como a província romana da Itália, tá? Os úmbrios, gauleses, um conjunto de populações celtas que habitava a Gália, isto é, o território que corresponde hoje, grosso modo, à França e à Bélgica e à Itália, tá? Temos também quem aí? Os citas, antigo povo iraniano, tá? Olha que interessante. Iberos, é isso, é? Povo que habitava as regiões sul e leste da Península Ibérica, Portugal, França e Espanha, tá? O Iberos, povo que habitava as regiões sul e leste da Península Itálica, Portugal, França e Espanha. Romanos, que nós conhecemos, saxônios. São os ingleses, né? Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas, que são os hebreus, e hindus se perderam na cristalização do seu orgulho religioso. Eles se fecharam. As famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, tá vendo? Eles se misturaram. Enquanto os hindus não se misturaram com o grupo que estava, enquanto os hebreus não se misturaram com o grupo que estava, porque como é que se diz assim com o grupo que estava? Eles eram diferentes. Eles eram mais intelectualizados. O grupo que estava aqui era aborígenes. Por isso que os nossos irmãos egípcios criaram a metempsicose. Porque na cabeça deles era voltar para viver uma vida no animal. Enquanto os semitas, que são os hebreus, e os hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, olha, nem combina, né? As famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Eles se misturaram, assimilando os aborígenes, geraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento de novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. Isso tudo foram os arianos. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu, tá vendo? O que já estava. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade, do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. Então, apesar desse movimento positivo de se confraternizar com o grupo que estava na terra, esse movimento egoísta fez com que eles começassem o quê? A dividir, a dar nome, a dar títulos, a posse.
é meu, esse terreno aqui é meu, não é teu. E isso tomou conta do mundo inteiro. Agora olha só aqui, olha. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram as tribos aos primeiros embates fratricidas, matança entre povos irmãos. Ou seja, do jeito que trouxeram a evolução intelectual, também trouxeram a sua patologia. Entendeu? A sua enfermidade. Então vamos aqui. Mediterrâneo e Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalavam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam. E dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem. Olha que lindo. A única que se confraternizava com o selvagem. Nós mesmos, gente, aqui, às vezes nós gostamos de conversar com pessoas do nosso mesmo nível intelectual, mas não temos essa vontade, esse desejo de conversar com pessoas mais simples, pessoas incultas. A gente não quer sentar, a gente não quer perder tempo. Isso é um pouco nosso não do ariano, o ariano se misturou. Entendeu? Dos hindus, dos egípcios, dos hebreus. Essa coisa da gente ser seletiva, verdade? Eles fizeram esse movimento. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhes os caracteres raciais, porque começou a misturar. Houve uma influência física também. Sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhes os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração. Olha só, gente, assim, gente, é capaz daqueles espíritos primitivos que receberam os arianos, hoje está em Júpiter e ainda tem espírito ariano na Terra. Porque o que acontece? Os 4 grupos que vieram são os expulsos do paraíso. É a parábola de Adão e Eva. E nós tínhamos aqui irmãos primitivos, espíritos que estavam começando. Então, nesse processo, talvez, muitos irmãos terráqueos, hoje, evoluíram muito mais do que os arianos. E deve até estar em outro planeta já. Porque os arianos e os hindus, os egípcios voltaram. As 3 raças ficaram, os 3 grupos. Tinha uma característica já dentro deles, tinha um mal dentro deles, vaidade e orgulho. Todas elas caíram por conta de vaidade e de orgulho. E depois que o mal está instalado, a luta é muito maior. Já esse mal não estava instalado nos terráqueos. Tanto é que foram os arianos que trouxeram as divisões, foram os arianos que começaram as guerras, foram os arianos, lembra, porque eram os mais revoltados.
Foram os arianos que trouxeram as divisões, o líder. Não surgiu da cabeça dos terráqueos. Hoje nós sabemos a origem de tudo isso. E ele diz: deixai o joio. Como é a parábola? Crescer junto. Na hora da ceifa separa. Então, nosso Senhor Jesus sempre enviou nesses grupos enviados, sempre enviou missionários, sempre. Assim enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhes os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, suavizou-lhe. Porque ele diz que o fardo com ele é suave. E Emmanuel aqui está se referindo a isso. Jesus não diz que vai tirar o fardo. Ele diz que ele vai o quê? Suavizar. Então, quando Emmanuel usa esse termo aqui, ele está se referindo a essa lição do nosso Senhor Jesus. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, nome antigo da Gália. Olha só, eu digo, meu Deus, Armórica ou Aremórica é o nome dado na antiguidade à região da Gália, que incluía a península da Bretanha e o território entre os rios Sena e Loire, até um ponto indeterminado no interior. Este topônimo baseia-se na expressão gaulesa aremore, que quer dizer à beira-mar. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Olha aí, os nossos irmãos, os druidas, trazendo novamente para o grupo ariano a espiritualidade. E lembra que Kardec foi um dos enviados. Se revestiu lá do corpo de um ariano, veio na condição de um celta para ajudar aquele agrupamento. 400 anos antes de Cristo. Por isso, quando nós vamos estudar um pouco da vida de Kardec, e quando nós vamos estudar obras póstumas, o que é falado a Kardec? O teu espírito familiar está aqui, você pode falar com ele. Era o espírito de verdade, um espírito familiar de Kardec. Quem é o espírito de verdade? Só que ele se revestiu, do jeito que o nosso Senhor Jesus se revestiu de um simples carpinteiro até os seus 30 anos, o professor Allan Kardec se revestiu de um professor até os seus 50 anos de idade. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que muito antes dos saxões, as tribos germânicas, povoou as terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália Central, entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo oriental envolve com o uso da escrita, adquirido na convizinhança das civilizações mais avançadas.
Vamos parar aí? Isso para nós entendermos que a terra não está solta. Existe um processo de evolução. E o nosso Senhor Jesus, na condição do governador, do mestre, é Ele que administra esse planeta, ponto a ponto, cada movimento em seu tempo, tanto na arte, na educação, na filosofia, em todas as ciências aplicadas, sempre. É Ele que vem dosando. Então, meus irmãos, eu acho assim, olha, que para um irmão, mesmo espírita, mas que não teve a alegria de estudar a caminho da luz da forma que nós estamos estudando, ficar discutindo política, achando que líder são homens, que a qualquer momento pode ter uma infecção e desencarnar, eu até entendo, mas para nós espíritas que estamos dentro dessa sala, estudando a caminho da luz, e ainda acreditar que a liderança desse planeta e desse nosso Brasil está na mão de homens, aí realmente nós não estamos entendendo a caminho da luz. Estudando essa obra, nós vamos percebendo que quem está comandando tudo é o nosso Senhor Jesus. Então, o máximo que deveremos fazer nesse movimento de política é orarmos por aqueles que estão na liderança do nosso país. Esse é o movimento do verdadeiro espírita cristão. Alguma pergunta, meus amigos? Foi bom, gente, o nosso estudo? Então, vamos nos preparar para orarmos, né? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais que aqui estão nesse ambiente, aos amigos espirituais que nos ajudam por tantos anos nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita e nesse trabalho de autoevangelização. O nosso sentimento é de gratidão, Senhor. E estudar o livro A Caminho da Luz, essa luz trazida pelo nosso querido Emmanuel, nos faz perceber, Senhor, a organização Tua, a paciência, amorosidade, perseverança para com todos que aqui estamos nesse planeta. Observando o comportamento dos arianos, vamos percebendo, Senhor, que esse movimento também está em nós. Esse movimento de divisão, de liderança, de lutas. Às vezes, Senhor, dividimos a nossa própria casa, brigamos por heranças, queremos ser o chefe, o que dirige. Há quantos séculos, Senhor? Há quantos milênios o Senhor espera por nós? Que possamos refletir no nosso dia a dia e estarmos vigilantes para quando atitudes arianas tomarem a nossa frente e o ariano interno sobrepor-se ao cristão que se esforça por nascer. Muito obrigada, amor querido. E muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais. E que nós possamos, Senhor, permanecermos contigo e em Ti.